buscar o Senhor, abrir nosso coração, um tempo de bênçãos para nós. É um tempo de renovo, amém? Coloque a mão sobre o teu coração. Vai se achegando a presença do Deus Altíssimo. Vai se achegando a presença dEle. Deus faz além.
dia da dúvida. O Senhor não é Deus do embaraço, da indecisão. O Senhor é Deus de promessas, Deus de milagres, mas também é Deus de direções. O Senhor também é Deus de propósitos. E o Senhor honra os propósitos dos teus filhos, porque consegue discernir as intenções do coração, dos pensamentos. O Senhor faz além que os nossos olhos são capazes de entender e de enxergar. O Senhor faz muito mais além. Deus faz além, Deus faz além do que eu posso ver, do que eu posso fazer. Deus faz além, Deus faz além, e que Deus é capaz de fazer muito mais. Deus faz, vamos aplaudir Jesus bem forte. Amém, glória a Deus. Vamos lá ao povo santo do Senhor. Vamos aqui em Provérbios capítulo 10. Vamos falar um pouquinho sobre bênçãos e maldições. Queridos, eu estava meditando nesse tema, né? Muitos se falam, pastor, eu estou debaixo da maldição. Pastor, eu me amaldiçoado. Pastor, existe isso de maldição? Sim, e com certeza, né? Mas o que a palavra de Deus ela diz para nós a respeito disso, né? Não precisa abrir a sua Bíblia, mas lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3, Deus fez uma promessa para Abraão, dizendo para ele: todo aquele que abençoasse o Abraão seria abençoado, e todo aquele que amaldiçoasse o Abraão seria amaldiçoado, mas que por causa dele todas as famílias da terra seriam o quê? Benditas. Então vamos olhar para o texto. O que Deus está dizendo? Que Ele tem bênçãos para os seus filhos. Não precisa abrir ainda. Deuteronômio capítulo 28, ali o capítulo praticamente todo, né, até o versículo 29, 30, se eu não me engano, né, fala ali das bênçãos através de quê? Da obediência. A espera do versículo 30 em diante começa a falar das maldições por causa da desobediência. Então a gente percebe que aquilo que Deus abençoa está abençoado. E se a gente segue a direção de Deus, não há motivo, como diz lá fora, né? Razão ou circunstância da maldição chegar a nós, né? Cristo, a Bíblia diz que Ele já sofreu no madeiro todas as nossas maldições, né? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Cristo já levou todas as maldições. Pastor, mas por que nos dias de hoje ainda a maldição está pegando então? Vamos ver o que diz a palavra aqui em Provérbios 10, versículo 22, diz assim, a bênção do Senhor é que enriquece, né? E Ele não acrescenta dores. Logo, o que Deus tem para nós são as bênçãos dele. Vai nos enriquecer como pessoa, como filho de Deus, como servo de Deus. Pastor, mas está dizendo que Ele não acrescenta dores. Então, peraí, eu já tenho um alerta aqui. Aquilo que está causando dor na minha vida,
aquilo que está causando um constrangimento, uma tristeza, alguma coisa que não está me enriquecendo, lógico que está me empobrecendo de alguma maneira, empobrecendo os meus sentimentos, emoções, logo não vem de Deus. E eu pergunto para você, se não vem de Deus, se não te abençoa, se não te acrescenta, por que muitas vezes nós aceitamos isso na nossa vida? Por que muitas vezes essas situações, elas encontram pouso, morada no nosso interior? É uma pergunta que a gente tem que fazer. Porque é fácil falar, eu estou assim porque fulano me amaldiçoou, né? E realmente é, irmãos. Mas por que o povo de Deus está tão amaldiçoado? O profeta Balaão, né? Baraque e Balaão, o Baraque contratou Balaão para poder amaldiçoar o povo de Deus. Mas o que ele falou? Eu não posso amaldiçoar quem Deus já o quê? Abençoou. Mas pastor, é aí que eu me entendo se a pessoa é de Deus, se a pessoa está na bênção, se ela tem tudo para dar certo, por que está dando errado? Porque muitas vezes, irmãos, a maldição, aquilo que é lançado contra nós, consegue encontrar um pouso na nossa vida. Por quê? Porque nós estamos abrindo alguma portinhola, né? Vamos para o capítulo 26. Capítulo 26 diz assim, vamos lá? Aí mesmo em Provérbios, se você pular para o capítulo 26. Olha só como Deus compara a maldição do servo de Deus. Vamos encontrar? Capítulo 26, versículo 1. Olha aqui, como neve no verão. Ou seja, você já viu neve no verão? Tem como? Coloca um cubinho de gelo no sol, o que vai acontecer? Vai deixar de existir, vai derreter. Então Deus está fazendo a comparação aqui em Provérbios 26. Como neve no verão e como chuva na cega, assim não é conveniente ao louco o quê? A honra. Ou seja, o que Deus está falando aqui? Que cada coisa tem o seu lugar. E que a maldição, em outras palavras, ela só vai acontecer quando a gente estiver num momento fora da palavra de Deus. Ele está dizendo aqui, ó, não é conveniente ao louco a honra. A honra que a gente recebe vem de onde? Não vem de Deus? Não vem da palavra de Deus? Então tem muita gente, irmãos, que está praticando loucura, dizendo, Deus me abandonou, Deus me tirou, Deus esqueceu de mim. Não, Deus não se esquece, irmãos. Mas muitas vezes a gente se esquece o quê? Da palavra de Deus. A gente começa a crer mais do que o feiticeiro está falando, o macumbeiro está falando, o descrente está falando, o incrédulo está falando, que Deus está falando. Deus está falando que não vai acontecer nada. Mas aí a pessoa fala, não, pastor, mas fulano disse que fez. E vai acontecer. Vai acontecer porque você está crendo. Aqui o versículo 2 diz, como o pássaro no céu vaguear. Imagina o passarinho aí voando. O passarinho faz algum mal, irmão, se ele estiver voando? Não. O passarinho não faz nada. Olha aqui, ó, versículo 2. Como o pássaro no céu vaguear e a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Provérbios 26, 2. Assim a maldição não virá. Então ele está mostrando aqui o porquê que a maldição está vindo. Porque tem alguma loucura, tem alguma coisa de errado, irmãos. E a gente tem que olhar por qual portinhola, qual brecha, qual porteira, por qual porta, por onde esse mal está entrando. O ladrão não entra se não tiver um lugar que ele possa passar. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio trazer vida e vida abundante. Se ele veio trazer vida, por que eu estou recebendo morte? Se ele veio trazer a mudança, por que a escassez está chegando? Se ele diz que ele me abençoaria, por que eu estou recebendo as maldições?
Então eu tenho que olhar para a palavra. Ele está dizendo aqui, ó, versículo 2: como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem a causa não virá. Não vemos. A maldição não vem, a não ser que ela encontrar uma brecha. Eu vou te falar o que aconteceu, né? Você já conhece a história de Acã, né? Com Israel, vou resumir aqui, né? Precisa ter a Bíblia, você já conhece, não? O que aconteceu com Israel? Israel saiu do Egito, rumo à terra prometida, chegando, né, antes de entrar em Jericó ali, o povo de Deus estava preparado para a guerra e foram lutar contra uma cidade chamada Ai, né? Foi depois que lutaram com Jericó. Lá, quando eles derrubaram as muralhas de Jericó, o que aconteceu? Deus falou assim, ó, não pega nada da cidade. Tudo que tiver aí, queima fogo, não pega nada, porque é tudo maldição, tudo é nada. Aí o Acã, espertão, o que ele fez? Foi lá, pegou umas tigelinhas de ouro, umas cuias de prata, umas capinhas, umas roupinhas. É desperdício, pô, que coisa bonita, que pataria, né? Isso mostra como as pessoas são apegadas às coisas naturais. E aí ele desobedeceu a Deus. Falou assim, eu vou pegar, ninguém está vendo, mas Deus, ele vê, né? Isso aqui, irmãos, que muita gente não entende. Mas ninguém sabe o que eu estou fazendo, mas Deus sabe. Às vezes não é um pecado, às vezes é uma intenção no coração. Por que Deus não escolheu o filho mais velho de Jessé para ser rei? Porque Deus viu que estava no coração. Samuel olhou, viu o Abinadab bonito, né? Homem forte, bonito. Com certeza esse é o rei. Mas Deus falou para Samuel, você vê como um homem vê, mas eu vejo que está dentro do coração. O coração não é puro, né? Então, voltando aqui, o Acã foi, pegou os negocinhos, colocou debaixo da tenda dele, cavou um buraco, né? Naquela época não tinha casas de tijolo, era tudo tenda. Abriu um buraquinho, enterrou ali, jogou areia por cima, jogou os tapetes por cima, umas almofadinhas para disfarçar. Tipo assim, quem entrar aqui nem vai saber que eu guardei isso. Vai passar os anos, eles vão esquecer, aí eu posso usar com tranquilidade. Só que Deus já tinha visto. E aí, quando eles foram batalhar contra uma cidade pequenininha chamada Ai, eles disseram a eles: o povo de Ai arrebentou com o povo de Israel. Aí o povo voltou, chorando. O que aconteceu, Senhor? Eu vou gritar para Deus, né? Senhor, o Senhor não disse que os inimigos não iam ficar de pé diante da gente? O Senhor não disse que ia nos proteger? Aí começaram a jogar na cara de Deus as promessas, né? Aí Deus falou assim, olha, vocês não venceram a guerra porque tem um pecado, tem uma maldição escondida. E a maldição entrou por onde? Pela desobediência. Aí deram tempo para o Acã confessar. Mas o Acã ficou o quê? Ninguém viu nada. Eu vou falar que foi eu que peguei? Estou doido? Ficou quietinho. Só que a hora que Deus começa a mexer, não quer saber o porquê das coisas, Deus mostra. Deus mostra. Por que isso não está indo bem? Né? Por que eu não me tornei rei no lugar de Davi? Por causa do coração, por causa do pensamento, por causa da intenção, né? Aí passou os dias, Josué falando com Deus, Deus falou assim, lança a sorte, vai aparecer. Aí quando apareceu, a sorte caiu lá na casa do Acã. A maldição encontrou o endereço certinho, né? Ninguém falou, mas as coisas foram acontecendo que a verdade chegou. E aí Josué falou, mas por que você fez isso? Eu achei bonito, eu achei que não ia dar problema, achei que não tinha nada a ver, pegar as capinhas, tigelinhas, os negocinhos. Aí ele falou assim, pois é, mas com isso você amaldiçoou a sua vida e a sua casa. Sabe o que aconteceu com Acã? Ele e a família dele foram apedrejados até a morte, criaram um monturo de pedra em cima dos corpos. E as coisas, pastor, a tenda dele, os bois, o que tinha,
tudo foi colocado fogo. Por quê? Senão a maldição ia se alastrar. Pastor, eu tenho que botar fogo na minha casa, vou me apedrejar? Não. Se você chegar diante de Deus e falar, Senhor, se a maldição está vindo por uma brecha que eu abri, que o Senhor disse que como neve no verão, chuva na serra, pássaro voando, maldição sem causa não vem, se eu estou no direito, o Senhor vai me defender. E aí Deus defende. Amém? Deus vai te dar uma bênção muito grande. Agora, se tem alguma coisa, às vezes, no nosso coração, aí nós temos que nos acertar com Deus. Senhor, naquele dia, talvez a sua maldição não foi roubar uma cuia, umas roupinhas, né? Mas às vezes foi uma tristeza que guardou, uma mágoa de alguém, né? Foi uma lembrança do passado. Toda vez que você começa a ceder na vida, volta lá naquela lembrança. Aí acaba com tudo. Deus já te libertou daquilo, a pessoa está lá. Né? Eu sempre falo que às vezes não é perdoar alguém, né? Às vezes a pessoa tem que ter facilidade de perdoar o outro, esquecer o erro e tal, mas às vezes ela não esquece o próprio erro. Ela, toda vez que dá alguma coisa errada, ela fica se condenando. Aí o diabo sabe que por ali ele consegue entrar, ele vai lá e entra. Então nós, irmãos, temos que parar. Senhor, aonde está a cuia enterrada? Aonde que está a capa? E às vezes a capa, irmãos, pode ser da religiosidade. A capa pode ser de um orgulho. A capa pode ser de um medo, de uma dúvida. Porque toda vez que o diabo sabe que a pessoa tem medo de algo, já reparou que aquilo acontece? Aí eu morro de medo disso acontecer comigo. Passa um tempo e vai e acontece. Foi o que aconteceu com Jó. A Bíblia diz que o que Jó temia veio contra ele. Por quê? Porque o Jó ia ficar na varanda dele olhando os bois, os camelos, os jumentos, os filhos brincando. E o Jó ficava pensando, para que pensar isso, né, irmãos? Em vez de aproveitar a bênção, em vez de aproveitar o que Deus estava dando para o Jó. Nossa, tem tanto boi, né? E se um dia eu perder isso? Aí o Jó olhava as crianças brincando. Nossa, que filhos bonitos que Deus me deu. E se eu perder esses meninos? Aí Jó olhava, nossa, que varandão que eu estou, que casa bonita. Meu Deus, se eu perder isso. Aí o que o diabo fez? Conseguiu pescar no meio de Jó uma oportunidade para levar a maldição para ele. E a maldição chegou, irmãos. Foi sem causa? Aos olhos humanos, sim. Mas tinha uma razão espiritual para acontecer. E aí Jó foi se consertar diante de Deus. Jó foi lá, orou pelos amigos, Deus mudou o cativeiro e devolveu para o Jó a porção dobrada que ele havia pedido. Então, irmãos, tem hora que a gente tem que parar e olhar. Peraí, Deus falou que como neve no verão, chuva na serra, passarinho voando, andorinha voando, não fazem mal algum, a maldição sem causa também não vai fazer mal. Se não tem o porquê dessa maldição na minha vida, eu não tenho por que temer. E eu não vou temer. Deus vai ser comigo. E Deus vai te honrar, irmãos. Deus vai te abençoar um tantão. Como ele abençoou Abraão, como abençoou Josué, né? Depois que o Acã saiu do pecado lá, Josué falou, Senhor, e agora? Tem mais alguma coisa? Aí Deus falou, agora está limpo. Pode ir lá que vocês vão vencer. Ele falou, vai vencer. Uma guerra boba. Às vezes você não está vencendo uma batalha porque tem um negocinho ali que precisa se desprender, né? Como eu falei, pode ser um medo, pode ser um pensamento, né? Pode ser realmente algo errado que esteja dentro de casa. Pastor, então, se tem algo errado na minha vida, como é que eu faço para saber? Olha aqui para o pastor. Quem é que convence o homem? Não é o Espírito Santo? É o único que convence o homem do erro? Homem nenhum convence o homem. Senão todo mundo estaria convencido na vida. Mas quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Então o que eu tenho que fazer? Buscar o Espírito Santo. Ora, onde é o Espírito de Deus, ali, verdade. Você vai buscar o Espírito Santo vai falar, isso aqui você tem que parar de fazer. Isso aqui você tem que tirar da sua vida. Se são coisas materiais, já aconteceu comigo, tá? Já aconteceu com a pastora. De Deus falar assim, isso aqui é para você jogar fora. E eu fiquei, nossa, mas é tão bonitinho.
né? Tá tão novinho, o que tem? E eu insisti em pagar preço, irmãos. Hoje eu não me apego, não. Deus fala, lança no lixo, eu vou lançar no lixo. E lanço sem dó. Por quê? Porque é melhor eu me desprender de uma coisa pequena agora do que tentar vencer um batalhão lá na frente e não conseguir. Então, eu tenho que ouvir o que Deus está falando. E Deus fala mais, irmãos. Aí em Malaquias capítulo 3, versículo 8, Deus ele fala claramente: com maldição sois amaldiçoados. E o povo pergunta: quando é que a gente é amaldiçoado? Quando a gente rouba nos dízimos e nas ofertas. Às vezes a pessoa não resta uma oferta tudo certinho. Mas porque ela ouviu alguém dizer que não precisa dizimar na igreja, então não vou dizimar não. Aí a maldição está entrando e ela não entende por quê. Né? Não é o seu caso. Mas só abrindo aqui, né, um leque do que a palavra de Deus fala. Às vezes a pessoa é uma excelente dizimista. Às vezes ela tem usura na oferta. Sabe que a oferta é que mantém a casa de Deus. Ajuda ali. Ah não, já dou um dízimo tão alto. Vou dar oferta nada. Mas eu tive um caso na igreja, muito sério, a mulher quase morreu. 2 casos, na verdade, eu tive na igreja. Um dos casos era de uma pessoa que estava roubando a igreja. Ela esperava que a gente, no final do culto, a gente se reunia atrás da igreja para tomar um café, para confraternizar. Ela ficava vigiando para ir lá roubar as ofertas da igreja. Eu só foi parar no hospital entre a vida e a morte. Manda chamar a pastora. Vou não. O Espírito Santo falou: manda um recado. Vai lá ouvir. A pessoa não está nem falando, irmãos. Estava lá no vegetal, só com os olhos assim. E aí eu falei para a obreira: vai lá, fala no ouvido dela, para ela pedir perdão pelas ofertas que ela roubou da igreja. A obreira: pastora, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Ela foi lá e falou: 15 dias a mulher saiu do hospital. Vai, não perde mais. Né? O outro caso foi uma construção que a gente estava fazendo na igreja. A gente estava construindo o altar da igreja, era de madeira, o pico comeu. Na hora que eu pisei, eu grávida de uns 7 meses, se não me engano, quando eu pisei, o altar afundou. Era velho, antigo. Eu falei: irmãos, vamos levantar aqui uma doação na igreja para fazer um altar de cimento, que a gente tem problema com bem mais. Né? Levantou ali a doação, a irmã não gostou. Já estou dizimando na igreja, já estou dando oferta, ainda tenho que ajudar, um negócio extra. Ué, mas não era para a igreja? Não era algo para mim, mas era para a obra. E um dia eu ia embora dali, como fui, né? Mas o altar ficou. Aí ela, na porta da igreja, não tinha mais uns irmãos reunidos. Por isso que eu falo, cuidado com o negócio de mau testemunho que fala, né? Aí a irmã virou assim, apontou o dedo para o altar, que ainda era de madeira, e falou assim: eu só dou o que minha mão alcança. Fora disso, não faço mais nada. Mas talvez Deus queria até abençoar, né? Ela falava: olha, eu lutei pela igreja, tem uma parte minha ali. Né? Aí, irmãos, a mulher entrou com uma espinha de peixe na garganta. O negócio não descia nem saía. E taca farinha, faz isso, faz aquilo. Um espinho de peixe grande, assim. Hospital. O médico falou: olha, é delicado, porque se fizer cirurgia, né, a mulher já é de idade, pode afetar a corda vocal e nunca mais ela falar. Ela fala assim. A gente vai tentar esperar. E quanto mais ela tentava engolir, aquilo ia só perfurando. Ia só perfurando. Manda chamar a pastora. Fui não. Pastora, a senhora é ruim. Não, irmãos. Que é certo, que é justo, justo. Eu falei assim: olha, fala com ela para ela pedir perdão no dia que ela levantou o dedo na porta da igreja. Não foi contra mim, foi contra o altar de Deus. Teve um rei que, quando ele estendeu a mão ao altar, a mão ficou seca. Nós vimos isso na quarta-feira. As coisas de Deus são sagradas, irmãos, são santas. Deus preza pela santidade.
Ele fala para pedir perdão por esse dia. Nesse dia, ela contaminou o coração de muita gente para me ajudar. Irmãos, dito e feito. A obreira foi lá, ela sempre eu, né, pastor? Sempre a senhora. Vai lá. Levou o recado, falou com ela. Ela falou, perdão, Jesus. O espinho desceu. O espinho desceu, acabou. Precisou de cirurgia. Ela voltou tão agradecida pela direção de Deus, ela deu uma carroça de areia para ajudar no altar. O medo, pastor, não é medo, irmãos, é entendimento, né? E às vezes a pessoa está lá, Senhor, não sei porquê. Mas sem causa não vem. Você entende isso agora? Né? Então ele está dizendo aqui, ó, né? Finalzinho do versículo 2. Assim, a maldição sem causa não virá. Ah, pastor, mas isso aí é do Velho Testamento. Esse negócio aí de dízimo, oferta do Velho Testamento, lá em Atos dos Apóstolos, eu estava contando para meu esposo esses dias, conta a história de um casal. O casal tinha um terreno, o nome do casal era Ananias e Safira. O casal tinha um terreno, e naquela época a igreja estava começando, e tudo que eles vendiam, eles levavam para os apóstolos, e os apóstolos dividiam entre as famílias carentes. Era um ajudando o outro, e a Bíblia diz que ninguém tinha falta de nada. Olha que coisa bonita, o povo andava junto. Mas aí tinha um terreninho, né? Estou parafraseando para você. Tinha um terreninho, e a Ananias falou assim, ô Safira, vamos vender esse terreno aqui? Vamos vender, né? Vamos vender por quanto? Vamos botar aqui, né? Vamos vender por R$1 milhão, né? Trazendo para os dias de hoje. R$1 milhão. Aí o coração contaminou. Mas espera aí, ô Safira, se a gente vender por R$1 milhão, a gente vai ter que levar lá para os apóstolos. Caramba, R$1 milhão é dinheiro pra caramba. Aí Safira é mesmo, né? Vamos fazer o seguinte, a gente tira metade e fala que a gente vendeu por 500 mil. Tá bom, combinado? Combinado. Safira foi fazer alguma coisa e Ananias levou o dinheiro lá no pé do apóstolo Pedro. Ananias entrou todo composto. Pedro, vendi o terreno, hein? Vendeu, Ananias? Vendi. Tá aqui o dinheiro, os pés do altar. Você jogou, né? Quem? Aí Pedro olhou para ele e falou assim, Ananias, de quem era o terreno? Meu. Se o terreno era seu, se você tivesse vendido por tanto, o dinheiro não seria seu? Sim. Então por que você mentiu ao Espírito de Deus trazendo a metade? Não precisava ter trago nada, o terreno era seu. Pedro estava falando para ele, você não precisa dar o dinheiro na igreja, né? Ninguém era obrigado a dar nada, mas quem dava de coração, vai ser dividido entre eles. Era uma porçãozinha, cada um tinha. Mas porque você mentiu, Ananias, não é por causa do valor, mas porque você mentiu. Você mentiu não foi para o apóstolo, você mentiu foi para Deus. E aí o que aconteceu com o homem? Morreu no pé do apóstolo, caiu duro, morreu. Aí tinha um pessoalzinho, levaram ele e enterraram. Aí vem Safira, né? Toda bonitinha. Vou lá, né? Vou lá dar minha parte, né? Que dividiu, vou lá dar minha parte na igreja. Chegou lá o apóstolo Pedro. Tudo bem, Pedro? Pedro, tudo bem. Pedro, vim trazer aqui o dinheiro do terreno, que eu e Ananias vendendo. Né? Não sei se ele já veio aqui, mas eu estou aqui trazendo a minha parte. E Pedro olha para ela e fala assim, Safira, está vendo aqueles homens ali? Eles acabaram de levar seu marido morto e enterraram. E os mesmos que te levaram vão te levar. A mulher caiu dura na frente do apóstolo. E a Bíblia diz que veio temor sobre aquele povo. Não era pelo dinheiro, mas porque usaram de enganação para com Deus. Então tudo que a gente faz de errado, irmãos, tem consequência. Estou te falando para você vender seu terreno e botar aqui no meu pé, não, tá? Não é isso. Pastor, eu senti de vender o carro, dar o dia todo, pessoal, não faz um negócio desse não. Mas algo que você e Deus trataram, cumpra. Tá? Não deixa a maldição te alcançar.
Eles poderiam estar bem diante dos apóstolos, mas perderam a vida, né? Tem gente que hoje, irmãos, não perde a vida física, mas perde a vida espiritualmente. Não desfruta daquelas bênçãos lá de Abraão, né? Nós começamos. Benditas as famílias de toda a terra. Aí a família está toda debaixo de maldição. É um nas drogas, outro na homossexualidade, outro no divórcio, outro doente, outro isso, outro aquilo. A família não está certa. Por quê? Na hora da bênção chegar, deu lugar à maldição. Então, irmãos, a gente vai encerrar aqui no Salmo 109. É só voltar, tá? Você vai em Provérbios, voltando para trás como um bom mineiro, você vai encontrar Salmo 109. Salmo de número 109. Então, irmãos, a gente tem que tomar cuidado nas entradas, né? Medo, dúvida, enganação. Tem gente que promete mundos e fundos para Deus e Deus não pediu nada. A única coisa que Deus pede, irmãos, anda na minha presença e ser perfeito só. Da pessoa que fica inventando moda, e aí quando a coisa acontece, é cobrar a Deus. Senhor, por que eu estou perdendo a guerra? Senhor, por que o milagre não está chegando? Eu oro, eu jejum, eu digito, eu oferto, eu estou na igreja, eu lavo o chão da igreja, eu lavo o banheiro da igreja, eu evangelizo. E Deus olha e fala: o coração está longe. O que adianta o corpo estar dentro da igreja, mas o coração está longe? O que adianta eu crer em tantas coisas lá fora, tá com o meu corpo dentro da igreja e não crer no que Deus fala? A gente vai encerrar aqui, ó. Salmo 109, versículo 17. Visto que amou a maldição, né? Amar é dar atenção. Quem você ama, você dá atenção, não é assim? Você dá todo o tempo. Tem gente que está amando a maldição. Ah, estou assim por causa daquela maldição. Não faz nada por ninguém. Então ele está crendo, ele está amando, está se dedicando. Olha o que Deus fala: visto que amou a maldição, o que vai acontecer? Ela lhe sobrevém. Você não está falando tanto nisso, é o que você vai viver. Você não está crendo tanto nisso, é o que vai acontecer. Mas olha aqui, ele continua dizendo, ó: e pois que não desejou o quê? A bênção, ela se afasta dele. Irmãos, mais do que ficar falando em maldição, você tem que falar em bênçãos. Amém? A presença de Deus só tem bênçãos. Não tem maldição para ninguém. Que a bênção de Deus, ela enriquece. Você identificou? Está trazendo dor? Senhor, não tem culpa no cartório, né? Então Deus vai te defender. Que Deus abençoou, o homem não pode amaldiçoar. Amém? Contra Jacó não vale encantamento. Maldição sem causa não cumpre. A gente tem direito. O próprio Deus fala, o direito de chegar diante de Deus e falar: Senhor, não estou sendo omisso, não estou, roubando ao Senhor, não estou mentindo ao Espírito, não estou com medo, não estou com dúvida, então eu não aceito essa maldição na minha vida. Meu irmão, a sua palavra vai ter resultado. Amém? Deus vai lá e te limpa tudo. Agora, se tiver alguma coisa errada, se a gente amar, der atenção à maldição, ela vai impregnar e vai estragar com tudo, vai apodrecer tudo. Você já viu laranja, né? Você compra um monte de laranja, umazinha estragada, um pedacinho da laranja estragada, começa a ficar verde, né? E contaminar todas as outras. Uma coisinha errada na nossa vida estraga todo o resto. É por isso que Deus nos dá essa palavra, irmãos. A gente chegar: Senhor, o binho de gelo no sol não faz efeito nenhum. Passarinho voando até bonito. Não tem causa essa maldição na minha vida, não. Me livra, Senhor. Deus vai ter prazer de te livrar. Amém? Pastor, analisei aqui, pensei com meus botões, eu acho que tem uma coisinha aqui. Espírito Santo, me mostra o que é, vou me livrar disso e vou voltar a ser uma bênção.
Amém? Não morre naquilo ali, não, irmãos. Né? Se levante. Você é o melhor de Deus. Amém? Então vamos orar. Se coloca de pé agora. Em nome de Jesus. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti. Nada vai me impedir a unção de Deus sobre mim, meu Deus. E essa unção maravilhosa que está sobre nós, Pai, porque a Tua palavra nos declarou aqui hoje, meu Deus, que a bênção do Senhor é para enriquecer esta pessoa. E nós não estamos aqui, meu Deus, falando do enriquecimento físico, do dinheiro apenas, Pai, mas enriquecer a fé desta pessoa, enriquecer ela nos sonhos, na sabedoria, nas coisas de Deus. Porque se a pessoa tem um conhecimento que foi apresentado aqui hoje, ela pode chegar diante de Deus e falar: Senhor, não tem causa nenhuma essa maldição na minha vida, eu não aceito e não permito. E o Senhor vai enriquecer ela, vai fazer ela ser uma bênção, vai abençoar quem abençoou ela, vai amaldiçoar quem amaldiçoou. Ou seja, tem tudo para dar certo. A bênção do Senhor te alcançará na entrada, na saída. Você vai ser bendito no campo, você vai ser bendito na cidade. Não vai ter lugar onde a bênção de Deus não vai estar contigo, meu irmão. Mas, se identificamos aqui hoje, Pai, que em algum momento da nossa vida nós somos uma cama, escondemos coisas no nosso coração. Espírito Santo agora, dá liberdade para essa pessoa. Deus mostra qual é o sentimento que está trazendo maldição para a vida dela. Pastor, eu não entendo porque minha vida está tão amaldiçoada. Talvez você está como Ananias e Safira. Em algum momento, nós tentamos dar aquele díper em Deus, mas Ele conhece as intenções do nosso coração. Senhor, aquele dia eu prometi e não cumpri, eu errei, me perdoa. Dê livramento, Senhor, dê misericórdia. Naquele dia que o Senhor estava falando comigo, eu fui muito orgulhoso, Senhor. Falei: não preciso disso aqui não, eu vou dar meu jeito sozinho. Em outros casos, Pai, talvez a pessoa está como Jó, numa simplicidade, meu Deus, mas naquela simplicidade, ela nem imagina que tem um caos escondido, ela está declarando medo de alguma coisa. Esse medo vai alcançar, irmãos. Esse medo é porta aberta, a gente tem que fechar. O salmista diz que se a gente amar, algumas traduções dizem: se a gente crer, até alcançando a maldição, essa maldição vai estar sobre nós. E quantas vezes, meu Deus, nós estamos só falando disso? Porque minha vida virou esse inferno, porque fulano amaldiçoou, porque fulano fez aquilo outro. Mas a palavra de Deus diz que aquilo que Deus abençoa, o inimigo não pode abençoar. Oh, meu Deus, nós temos a plena consciência disso. Por isso, Pai, nós estamos aqui diante da palavra. Meu Deus, eu vou colocar nossa vida em ordem, para que nada mais faça danos no nosso meio. Porque qual foi o resultado de Acã? Morreu ali com sua família protegida. Talvez os filhos dele tivessem um futuro brilhante. Talvez o Acã poderia ser o futuro líder de Israel, mas por causa de umas vestimentas, se apegou às coisas físicas. Meu Deus, tem gente que é tão apegada às coisas materiais, a dinheiro, que se perde. Como foi o caso de Ananias e Safira, roubando a Deus na cara dura. Pode tentar esconder do homem, mas de Deus nos olhos. O diabo está ali espreita, olhando, esperando o vacilo, esperando o medo, esperando a dúvida, para poder entrar e amaldiçoar o povo que nasceu para ser abençoado. O Espírito Santo, dá liberdade a Deus.
essa pessoa que ainda tem objetos do passado, não só na lembrança, mas talvez ela tenha um objeto físico. Talvez ela comprou, ela ganhou de alguém e ficou consagrado lá no centro de fixação. Às vezes nós ganhamos algo de alguém de um determinado estado que tem práticas tabuas. Mas é a lembrança do estado. A pessoa foi lá e lembrou de mim. Mas aquele presente, aquele objeto, talvez antes de sair daquele estado foi consagrado neste. Pode ser um chaveirinho, pode ser um negocinho à toa. Mas é bonitinho, pastora, e feito lá na estante, feito meu chaveiro. Mas pode ser uma porta que podia abrir. Não, pastor, só está falando demais, irmãos. Maldição sem causa, não tem. Como neve no verão, passarinho isso. Maldição sem causa não encontra lugar. E se ela está encontrando um lugar que alguma coisa de errado tem. Se estamos diante de Deus, estamos certos, Deus livra. Mas se estamos errados, Deus está dando condição do conselho também. Talvez foi um voto que lá no passado você falou: Deus, se o Senhor me abençoar aqui, eu vou fazer um voto. Ninguém pediu para você fazer um voto. Ninguém pediu, você fez. Nem Deus te pediu isso. Mas no calor da emoção, né, a Bíblia diz lá em Eclesiastes 5, não diga diante do anjo que foi engano. Na hora da emoção, não, Deus, não vou fazer e tal. Deus cumpriu, mas talvez a nossa parte não fizemos. De dar ouvidos à voz de Deus, de dar ouvidos à palavra. Com a maldição somos amaldiçoados em algo que Jesus na cruz do Calvário já nos mudou. Então só o Espírito Santo agora para trazer a nossa mente, o pensamento que a gente tem que deixar para trás, a atitude, o objeto, o presente, para tacar no lixo mesmo, jogar fora. Estou nesse é de valor. Mas é melhor você perder um valor aqui, não, que perder sua alma na frente. A casa de Acã foi apedrejada e tudo foi queimado. Às vezes a pessoa está se apegando às coisas físicas, mas a alma vai queimar no fim. Isso é sério. Deus, o propósito desde o início era abençoar o povo, abençoar a família, abençoar os celeiros. Ele diz que as bênçãos estariam sobre nós, nos alcançando. Seria bendito tudo que eu colocasse o pé, tudo que eu colocasse a mão. Se tem uma coisa errada sobre você, mostra. Espírito Santo da verdade, que o mundo não recebe, porque o mundo não reconhece. Nós reconhecemos Deus. Reconhecemos que Cristo é o Senhor, o único Salvador, e que foi nos dado através de Jesus o outro Consolador, o Espírito Santo da verdade. Mostra, qual é a atitude que essa pessoa está tomando e está fazendo ali? Aonde ela está amando? Aonde ela está dando atenção à maldição em relação à maldição? Em que momento ela desprezou a bênção como Esaú desprezou? Em que momento ela não deu ouvidos à voz do Senhor com carinho? Com o Senhor nos irmãos. Queremos voltar ao propósito desse ano. Bendito todas as famílias. Senhor, eu quero ser bênção na minha Senhor. E quero que a minha família seja abençoada. E através das bênçãos da minha vida, eu abençoo a vida de Deus. Como a igreja no princípio, tudo tinha em comum. Era repartido igual, ninguém tinha uma falta de nada. Se um era curado aqui, o outro tinha que ser curado do lado. Se um ganhava aqui, o outro estava ganhando do outro. Não tinha ninguém perdendo isso. Todo mundo ganhava. Mas quando o amor ao dinheiro chegou, se transformou a raiz de todos os males.
Hoje é famílias brigando por causa de pedaços de terra e ninguém vai levar de. São famílias brigando por pedaços de ferro. Cara, esse carro vai ser meu, essa casa vai ser minha, esse dinheiro aqui, isso aqui. Irmão, com trabalho tudo se torna Cristo. A bênção de Deus tudo se torna Cristo. Não queira nada que vai ser contigo. Agora, se é seu direito, se é sua herança, Deus está te pegando na sua mão. Pastor, eu estou com a ficha limpa no cartão. Não aceite essa maldição. Não continue assim. Não ame Deus. Não aceite. Não aceite o mal na sua vida. Aleluia, Senhor. O Senhor me chamou para viver. Propósito, Deus, um milagre. Em nome do Senhor Jesus. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti. Deus está te tocando. Nada vai impedir ninguém. A unção de Deus sobre mim. Meu Deus, e essa unção, ela tem poder para abençoar e quebrar todo jugo na autoridade do nome de Jesus. Que sejam quebradas todas as maldições, todos os impedimentos, que essa pessoa seja livre em Cristo para a glória de Deus. Você diga amém? Graças a Deus, e aplauda Jesus bem forte. A glória de Deus, amém? Glória a Deus.